né? E o Aldrey, o Júlio e o Coronel Tasca, que já estão trabalhando, já são velhos conhecidos aqui do evento, estão com a gente desde sexta-feira, trabalhando com mentoria. Tá? Então, vou convidar a equipe para começar. Isso, por favor. Boa tarde. Bom dia. Bom dia. Nós não trouxemos a apresentação ainda, né? Então acho que eu vou falar só sobre o nosso trabalho, efetivamente poder apresentar para vocês dentro do pitch. Ok? Bem, eu vou começar contando uma história. Imaginem vocês uma balada. Uma balada, gente bonita, casa lotada, bebida rolando a solto, música sertaneja e de repente fogo. E aquele desespero total, um caos generalizado. O resultado disso foram 242 mortos. Vidas perdidas, famílias destroçadas. Eu gostaria de ter contado uma história de filme, de enredo de filme de terror. No entanto, isso aconteceu na Boate Kiss. Mas tudo isso poderia ter sido diferente se na casa tivesse um dispositivo, apenas um dispositivo inteligente capaz de acionar o corpo de bombeiro. Muitas vezes, no calor das emoções, ao acionar 193, que é o único canal que existe hoje de comunicação com o corpo de bombeiro, as informações passadas não são tão precisas assim. São muitas vezes equivocadas e demora a chegar. Né? Agora, se tivéssemos um dispositivo inteligente que fizesse uma transmissão de informação precisa e necessária, teria uma atuação muito mais eficaz do bombeiro. Com isso, agilidade e eficiência são os valores da nossa solução. O DeFi Service é uma solução que ajuda ao novo canal de comunicação do bombeiro com o cidadão, né, por meio da internet das coisas. Nossa solução, ela criou um padrão de comunicação entre dispositivos IoT com o sistema do Corpo de Bombeiros, né? Ou seja, nossa solução, qualquer dispositivo pode se conectar por meio desse padrão com a corporação, fazendo com que as informações, o atendimento seja o mais claro possível. Além disso, a nossa solução, ela consegue contabilizar pela plataforma a quantidade do crescimento de novos usuários que estão adotando essa ferramenta, assim como ela contabiliza as... Descontado, vocês têm que controlar esse tempo, ensaiar. Vou passar então a palavra para o júri, para a banca, por favor. Bom, pessoal, bom dia. Bom, como por óbvio ficou muito lento o tempo, né, a velocidade de avanço da oratória. A gente tem uma série de critérios aqui de avaliação. Tom de voz ok, a proposta de começar contando uma história e sensibilização é interessante, só que parou inclusive no meio da descrição da solução e não ficou claro para a gente exatamente, ou seja, usou 80% do teu tempo para contar a história, para tentar colocar uma justificativa, mas não deixou claro exatamente qual é o problema. Por quê? Tudo bem, incêndio e tal, mas não está claro se é só detecção, se é prevenção, se a solução vai simplesmente ser para acionamento de bombeiro ou acionamento de algum dispositivo interno também. Eu fiquei na dúvida aqui, que eu também não acompanhei a equipe de vocês, ou seja, quando vocês estiverem no júri aqui, também ninguém sabe qual é o processo de vocês. Vender no menor tempo possível. Então, faltou um monte de especificação aqui, de como é que você vai ganhar dinheiro com isso, como é que... Mas, isso aqui a gente até pular, viu, Benny?
Essa questão daqui da parte da avaliação de receita, roadmaps e tal, a gente pode até excluir aqui na avaliação, tá? Mas a princípio o que tem que ser melhorado mais fortemente é a energia na apresentação. Está muito lento, muito passivo. Espero que com a apresentação isso dê uma melhorada forte. Bom, aqui o nosso acordo é um complementar os comentários do outro. Então, tudo que ele falou, totalmente de apoio. Cuidado com os movimentos aleatórios no palco, tá? Isso gera um efeito meio hipnótico, assim, e a gente acaba perdendo a atenção naquilo que é importante que você precisa falar. Então, planeja bem o teu movimento no palco. A outra coisa, também em termos da solução, claro que a gente não conseguiu ter a visão completa, mas cuidado na solução que foca demais a tecnologia. A tecnologia é sempre meio. Foquem a solução. Por que tudo bem, vamos usar isso, essa tecnologia, para quê? E outra, o que vai garantir que o bombeiro, quando receber um alarme, efetivamente vai atender a ocorrência, que é o mais importante. Bom, eu acho que o teu storytelling é legal. Talvez uma oscilação na voz é interessante. Então, assim, ele foi no mesmo timbre do início ao fim, né? E acho que faltou treino. Se tu treinares bastante, tu vai conseguir usar esse storytelling a teu favor. Mas ele tem que ter um prazo, um tempo cravado que não atrapalhe o teu processo. Treinar isso com a apresentação de slides para que isso encaixe no timing, que isso aqui não deu pra gente avaliar aqui, e demonstrar bem o que o BN colocou ontem. Primeiro, qual que é o nome da solução de vocês? Isso veio quase lá pro final. Dá um senso sobre o que ele está falando, onde é que ele quer chegar, né? Quando você não coloca isso no início. Quem que é o time? Para depois a gente entender onde que esse time vai chegar. Qual que é o contexto, que foi o que tu colocou no storytelling, mas ele tem que ser mais enxuto e mais assertivo, né? E a validação do problema. Por que as pessoas precisam disso? Isso eu não vi dado. A única coisa que eu vi foi a quantidade de mortos na Boate Kiss, entendeu? Não, mas por que hoje isso aqui é necessário e o que valida esse teu problema? Faltou para mim perceber o que vocês vão entregar. Pô, é hardware, é software, porque contar uma história aqui, se eu chego aqui, eu vou vender uma máquina de teletransporte. Pô, e agora, mas o teletransporte é um negócio do outro mundo, tá? Mas como é que vai funcionar isso aí? Dá para fazer? Não dá para fazer? Então, ao apresentar a solução, eu acho que a apresentação vai ajudar nesse sentido. Você tem que mostrar o que é isso, como é que isso vai se operacionalizar na prática. Porque senão parece uma história bonita, um negócio que seria fantástico, tá, mas isso é real? Então tem que tornar isso real para quem está avaliando aqui, para que eu possa perceber que, pô, isso dá para tirar do mundo das ideias e colocar para executar efetivamente. Então vocês têm que mostrar e gerar essa demanda que eles conseguiram. Eles têm um produto realmente que vai fazer aquilo que a história exige que se faça, tá? Então tentem nos convencer de que realmente vocês conseguiram produzir um produto, tá? Valeu, gente. Obrigado. Uma salva de palmas. Só vou posicionar vocês aqui. Quem vai falar? Vocês podem se posicionar. Pronto, valendo. Quando a minha mãe estava grávida de mim, por diversas vezes ela sofreu vários tipos de violência. Eu sei que eu estar aqui hoje é o resultado de um milagre, mas eu fico pensando quantas mulheres não tiveram esse mesmo milagre. Quantas mulheres perderam a perspectiva de uma família protegida e segura. Com base em dados do governo, a cada 7 minutos, uma mulher sofre algum tipo de violência. E com base na revista Exame, ela nos trouxe que a cada 1 hora, mais de 500 mulheres também sofrem algum tipo de violência física ou verbal. E quando a vítima sofre essa violência, ela pode ser amparada pela Lei Maria da Penha e o Estado oferecer uma medida protetiva. Só que, na prática, isso pode ser falho de diversas maneiras, porque nada impede que o agressor se aproxime novamente e intimide a vítima. A questão é que a mulher se sente cada vez mais desamparada e insegura. E isso é um problema tanto do Estado quanto da mulher, porque o Estado não tem conseguido atender essa demanda corretamente e a mulher sempre com essa perspectiva de insegurança. O que nós procuramos desenvolver com esse aplicativo é uma medida preventiva. Não tentar solucionar o problema quando já acontece a agressão, mas tentar prevenir isso. Nesse aplicativo, a mulher pode informar os seus dados e o número de processo. Esse aplicativo é mais voltado para mulheres que já sofreram algum tipo de agressão e têm essa medida protetiva.
Então, com base no seu cadastro, tem um botão de emergência e caso o agressor se aproxime novamente, caso ela se sinta intimidada, ela pode acionar esse botão de emergência e isso, ao invés de passar pelo sistema de 190, vai direto para o sistema da polícia, gerando uma chamada de emergência, fazendo com que a viatura mais próxima possa chegar ao local, pegando o agressor em flagrante. Isso vai oferecer uma maior proteção para as mulheres, vai oferecer uma sensação de amparo e segurança muito maior. Quem está por trás do desenvolvimento desse aplicativo é a Caroline, a Fabiane, a Grace, eu também, meu nome é Aline, e o Maurício, que é o nosso desenvolvedor, está lá fora ainda. O nosso propósito com esse aplicativo, então, é prevenir novamente uma agressão e oferecer para mulheres, assim como a minha mãe, uma nova perspectiva de futuro e de uma família mais segura e protegida. Muito obrigada. Vou passar a palavra para a banca fazer os comentários, só lembrando que, como é feedback, é apenas a banca que fala, não tem tempo para resposta e comentários de vocês, ok? Começa por lá de cá agora. Quanto tempo deu? Deu 2 minutos De apresentação. Bom, com relação à apresentação, acho que foi de uma boa qualidade, acho que em relação à apresentação em si não tem muito o que colocar. Eu acho importante destacar na apresentação, em termos de viabilidade do projeto, de que ele se insere no contexto de um programa que a Polícia Militar já possui, e o que torna viável, na verdade, o produto é porque ele vai se inserir numa lacuna de um programa que a Polícia Militar já tem, e eu acho que isso que transforma o projeto extremamente viável, e não foi falado aqui. Então acho que isso é fundamental para que a banca entenda que o produto que vai ser apresentado aqui tem aplicabilidade, porque você pode perguntar, tá, mas a Polícia Militar quer isso? A Polícia Militar vai usar isso aí? Então, acho que o que eu destaco aqui da minha parte é reforçar a questão da viabilidade do uso efetivo desse produto pelo cliente, né? Por quem vai utilizar efetivamente isso e vai gerar a repercussão e o resultado que o uso desse produto deseja. Oi. Eu acho que agora no final tu apresentou o time, eu traria isso para frente da apresentação. E falaria também das competências, quem são essas pessoas e o que elas podem fazer para implementar e levar essa solução até o final. Eu acho que o contexto que tu colocou, ele é muito forte, ele é muito importante. Ele levou em torno de 1 minuto, tá com um timing legal, mas sobrou tempo para vocês apresentar a solução e falar da implementação. Então treinem isso e aproveitem esse tempo a favor de vocês. E eu acho que tem que cadenciar isso com a apresentação aqui, porque como não teve apresentação, falta aquela coerência, assim, elas estão mostrando o que estão trazendo. E dados da validação do problema, né? Vocês têm um contexto de validação, mas não os números. Traz os números também. Bom, uma questão de palco, eu acho que sim, a equipe só ficar no palco se efetivamente fizer sentido, senão eu acho que não há necessidade, tá, pessoal? Porque, de novo, tira a atenção. Outra coisa, vocês validaram bem o problema, mas eu acho que faltou validação da solução. Por quê? Existe uma plataforma exatamente igual a que vocês estão apresentando em Belém do Pará, chamada SOS Mulher. Inclusive, a gente está trazendo para Florianópolis essa plataforma. Então, assim, para valer a pena a solução de vocês têm que dizer, olha, já existe, então acho que melhor vocês gastem tempo na pesquisa para verificar até se não tem outra coisa além do SOS Mulher e o que vocês têm que eles não têm. Né? Porque senão não faz sentido, até porque eles cedem sem custo para os municípios e governos que desejam ter isso, tá, pessoal? É isso aí. Olá, meninas. A apresentação foi firme, eu gostei do teu tom de voz, foi direto. Só realmente, para não repetir, faltou explorar. Tem 30 segundos, você tem 3 minutos, 30 segundos é muito tempo. E falou da solução, mas faltou especificar melhor a solução, né? Detalhar melhor, colocar quais são as vantagens que isso tem em relação a ligar simplesmente o 190, por que é melhor, né? Qual é o grande benefício que você vai ter usando esse bypass aí. Né? Que benefício isso vai trazer diretamente? Você falou sobre a questão de pegar em flagrante, etc. Mas vocês têm que estar muito explícito, porque é o que vocês estão oferecendo. Tá? E qual seria realmente o diferencial? Então eu notei aqui, diferencial em relação ao que já tem de outras opções que são demonstradas. E como o Coronel Tasca colocou, dizer que já está pronto aqui, já existe, só está precisando dessa ferramenta. Explora mais isso, que já existe um programa governamental que está todo estruturado para isso, tem cadastro, tem tudo, e não tem essa ferramenta de conexão. Tá? Beleza. Boa sorte. Obrigado, uma salva de palmas para a equipe.
Tá, cadê o pendrive? Sem apresentação. Os quatro posicionam aqui. Boa sorte. Bom dia, a gente é do 190 Chat, da equipe SC Bot. A gente aqui tem a nossa equipe, como o Gabriel, como Business e Governo. A gente tem o Vinícius, nosso desenvolvedor, a Estefânia e o Igor como nosso designer, e eu também sou Business. A gente pensa assim, quem aqui já não passou por uma situação de som alto perto de casa, briga de casal no meio da noite? Eu acho que várias pessoas aqui já perderam algumas horas de sono por isso acontecer no meio da noite, certo? Creio eu que sim. Foi devido a essa ideia que a gente pensou no 190 Chat. Uma plataforma de chat que pode ser gravada as ocorrências desse tipo de ocasião. Tendo um bot que entende essa ocorrência e que em menos de 1 minuto pode gravar a ocorrência e repassar para o Copom. As soluções que traz é agilidade em todo esse processo e além de todas as informações já filtradas, que traz com o avanço da tecnologia a localização exata, coisa que a gente confirmou no Copom. A gente foi até o Copom, falou com o Sargento Baueri, que é o que cuida do Copom nessa parte de atendimento, e ele disse, quando a gente chegou, a gente pode trazer a localização. Ele falou, nossa, é sério, vocês conseguem trazer a localização exata? Isso é o maior problema que a gente tem. Além de ele confirmar que esse tipo de ocorrência, que a perturbação do silêncio alheio, essas ocasiões são as que mais acontecem, principalmente no final de semana, o índice é muito grande. A gente tem o gráfico, a gente tem o relatório do Copom que mostra que cerca de disparadamente a maior ocorrência que tem no Copom. Fomos também às ruas falar com as pessoas. Cerca de 60% das pessoas já passaram por essa situação. Ligaram para o 190, porém 66% das pessoas que ligaram para o 190 não acharam rápido e eficiente esse tipo de atendimento. Então, a gente propôs, você utilizaria uma ferramenta, seja pelo chat do Facebook ou por outra ferramenta de chat, atendimento rápido, que fosse registrado rapidamente e que poderia... E o grande diferencial teria um retorno. Ele logo diria, já estamos a caminho. Ah não, estamos sem efetivo, vamos demorar um pouco. Se porte desse jeito, fique perto da sua casa, se mantenha calma. Esse é o grande retorno que tem. Além da tecnologia trazer, a gente pode enviar imagens, vídeos, áudios, tudo que pode a tecnologia traz um celular que a gente possa utilizar. A gente está na fase de desenvolvimento ainda, a gente tem implantações, a gente focou nesse foco, que principalmente é o que onera o Copom, e que em datas, a gente sabe, o Copom ele tem cerca de 90, 95% de atendimento de todas as ocorrências, porém em datas como virada de ano, ocasiões grandes, esse tipo de ocorrência também explode. Além de no final de semana já ter um grande índice, em datas comemorativas, esse tipo de ocorrência explode. E aí fica oneroso. Apresentação, falta treinamento. A falta de ter slide prejudica muito a nossa visualização. Quem vai estar aqui não vai acompanhar, não foi quem acompanhou o processo de vocês. Não pode. Just listen. O que é mais importante que faltou mostrar como é que é feito hoje, por que não usa o sistema atual, o que vai ter de vantagem em relação ao que é feito hoje. Então, se puder demonstrar como é que é feito hoje, bom, tem um processo, mostrar os números que vocês pegaram, mostrar que a maioria dos atendimentos é feito por ruído, a maior parte do atendimento Copom é feito por ruído, e isso vai trazer um benefício para quem? Copom também. Para quem você está vendendo isso, quem vai comprar a solução de vocês é a polícia, é o Copom. Mostra para eles que eles vão ter vantagem. Qual é a vantagem que eles vão ter? Tempo, redução de efetivo, alocação de recursos de uma maneira melhor. Demonstra isso para quem é vantagem. Não é só para o usuário, é para quem está comprando o serviço de vocês. Então, explora bem o problema e evidencia essa necessidade que é do Copom. Vocês estão falando com uma ótica, às vezes, só do cliente, do usuário, mas mostra sobre a ótica da polícia. Qual é a grande vantagem que eles vão ter. Tua movimentação não está muito adequada. Pensa quando vocês forem apresentar, quando tiver o slide ali, que vai estar um pouco atrapalhando a nossa visão aqui. Então, o posicionamento, postura aqui é fundamental. Tempo também foi inadequado, mas o resto certo. Bom, em relação o que eu percebi?
A validação do problema vocês fizeram bem, pelo visto. Claro, faltou ali um pouquinho de lógica na hora de expor, né? Tem que ter uma sequência um pouco mais clara, porque depois você mistura a validação lá no meio da tua apresentação, isso tem que juntar tudo no começo. Mas para mim ficou muito confuso o que é a solução de vocês. Você falou um monte de tecnologia, mas precisa ter uma sequência lógica disso aí, claro. Porque você falou, localização, chat, aí eu não sei se é web, se é um aplicativo, e tecnologia está cheia, tem chatbot, tem VoIP, tem um monte de coisa, só que vocês têm que empacotar isso. E além disso tem o seguinte, o mais importante, como é que você vai saber que a ocorrência foi atendida? Né? Então, muito cuidado com isso aí, tá bastante confuso, tanto que deu para perceber. Me parece que vocês estão um pouco inseguros em relação à solução em si, porque foi muito bem na hora da validação do problema, mas até deu uma gaguejada ali na hora da solução. Então tem que organizar melhor isso aí. E uma imagem vale 1000 palavras, cara. O tempo de você ser muito otimizado com os slides. Então, pessoal, eu acho que eu vou bater na mesma tecla. Vocês têm que treinar com a apresentação do lado, vocês têm que treinar antes de vir para cá, porque tá ruim a cadência, tá faltando organização do pensamento, né? Eu acho que o Beni passou lá uma lógica de apresentação que é muito assertiva. Apresenta a equipe, apresenta o time, apresenta a validação do problema, apresenta o contexto da validação do problema, proposta de valor, benefícios, potencial de crescimento, como funciona, como que implementa. Vocês têm que fazer um roteiro muito lógico, porque vai dar segurança para quem precisa falar. Eu sei que tem isso, depois eu sei que eu vou falar daquilo, eu conheço os dados, eu sei o que eu vou falar. Isso vai diminuir a ansiedade e a insegurança de quem está falando, isso é fundamental. Treino é o que vai te dar a segurança, então assim, por mais que vocês ainda estejam inseguros em alguns pontos, vocês vão ter que treinar e aqui isso não vai aparecer, não pode mais aparecer. Então, faltou apresentar os diferenciais de vocês em relação à concorrência e deixando claro o que é de fato, o colega colocou aqui isso para vocês também, e treinar bastante, porque tem algumas falas estranhas, foco no foco e coisas desse tipo. O treino vai fazer tirar essa sujeira, esse ruído da tua apresentação. Não ficou claro qual é a solução. É aplicativo? O que vocês vão usar para a pessoa? Qual é a porta de entrada? O que eu uso? Eu quero chamar o 190 para ali perturbação. Onde é que eu vou? Não sei. O que eu baixo? O que eu acesso? Não sei. Segundo ponto. É interessante deixar claro como é que isso vai integrar com os sistemas legados da Polícia Militar. O que vocês vão deixar pronto de espera para a gente poder receber essa informação de onde vem que eu não sei, e como é que eu vou mandar também para onde eu não sei. Como é que isso vai se integrar? Como é que vocês vão viabilizar o processo de integração com os sistemas de atendimento de emergência que nós temos, para poder gerar esse retorno automático, recebimento automático, etc. Porque vocês têm que chegar com alguma coisa mais ou menos pronta que eu possa só espetar aí e as coisas se integrarem. E principalmente, né, o que é? Onde é que o cidadão vai usar isso? Isso não ficou claro, tá? Valeu, gente, obrigado. Resposta, tá? Obrigado, microfone. Obrigado. Tempo. Bom dia, nossa equipe é Suzeg, meu nome é André Matos. Infelizmente nós ainda não terminamos a nossa apresentação, tá? Nosso produto ele visa ocorrências de todos os órgãos de serviço público. Nossa proposta de valor é justamente a diminuição do tempo, a integração do cidadão junto com os órgãos e a facilidade que tem o próprio cidadão de efetuar essa ocorrência. Em vez da ligação de 190, a ligação para o bombeiro, ele irá realizar através do aplicativo. E o próprio órgão também terá o seu sistema para poder receber os alertas, as ocorrências, com base em pesquisas. Além disso, ele tem mapa de risco, mancha de risco, tem históricos das chamadas, das ocorrências que ele efetuou e localização dos órgãos públicos, da delegacia, do corpo de bombeiro mais perto. Tudo através do aplicativo do GPS dele. Com isso a gente diminui os troques nas ocorrências, ele faz a eliminação também por parte da Polícia Civil dos grupos da rede de vizinhos, integra os dados de ocorrência formando um mapa de risco com dados atuais, tanto para o cliente, quanto para o cidadão, quanto para o órgão público.
Nossos clientes, como eu falei, Polícia Civil, Militar, Guarda Municipal, Bombeiros, Defesa Civil e o próprio cidadão. A gente percebeu que o cidadão não está muito integrado. Eles têm muita necessidade de fazer essa ocorrência, às vezes não faz. Até parte de ligação, pela demora do atendimento, linha congestionada, ele às vezes deixa de fazer com esse deficiência que está no sistema. Com o aplicativo, em 3, 4 cliques, ele já enviou toda a parte de informação que será enviada para o órgão responsável. E outra parte foi aquela dificuldade da gestão do grupo de WhatsApp que a Polícia Civil tem, de 1.400 grupos, se não me engano, 1.500, que foi na palestra. Isso diminuiria esse gerenciamento para 0, por causa do sistema que tem todo o alerta para poder fazer. Eu peço desculpas que nós não temos realmente a apresentação, mas nós vamos, no pitch, chegar com força. Tá bom? Obrigado. A princípio você quer o pitch real, não tem pitch à tarde, o pitch real era agora. Né? Então, pitch com um monte de problema, desculpa no começo, desculpa no final, já começa complicado, né? Em termos de convencimento de quem vai comprar esse produto. Né? Segundo ponto, né? Eu achei o escopo aberto demais, eu tenho preocupação com a solução, porque assim, a Guarda Municipal tem um sistema, tem uma central própria, a PM tem um sistema, tem uma central própria, o Bombeiro tem um sistema, tem uma central própria. O problema de integração é o problema dos órgãos. E do jeito que foi vendido aqui, parece que a solução vai resolver um problema que a gente tem que resolver efetivamente em termos de integração, mas parece que o aplicativo vai ter a capacidade de resolver isso num clique. E eu tenho dificuldades de perceber isso, de como é que isso vai se dar com uma solução real. Tá? Então, assim, eu estou muito preocupado com a solução. Segundo ponto, né? Todos os órgãos aqui já têm sistemas próprios. Parece que vocês estão entregando, na verdade, um novo sistema para eu utilizar. Eu vou ter que usar um novo sistema ou se integra ao meu? Não ficou claro também ali, porque parece que é um sistema novo, que eu vou ter que abandonar o meu para usar o de vocês. Aí também é complicado, né? Ou seja, em termos de venda de produto. E segundo ponto, os grupos de rede vizinha, eu não quero acabar, porque foi falado aqui que a PM vai acabar agora, o aplicativo vai acabar com os grupos de rede de vizinha. Não, pelo amor de Deus, é um programa fantástico que eu quero manter. E, então, tomar cuidado na hora das expressões, se colocar aqui, também não ficou claro como é que muda a solução, como é que você vai ter o grupo lá, se não vai ter, se há interesse da PM ou não sair do WhatsApp, que a princípio não tem. Eu acho que o escopo foi alto demais, acho que vocês têm que dar uma olhada qual é o foco de vocês realmente, observar o que os órgãos têm para aproveitar o processo de integração com o que já tem. Um pouco complicado, não ficou claro para mim o que vai ser entregue, o que vai gerar de valor aí para os órgãos, para esse aplicativo ser comprado ou ser utilizado por eles. Primeiro, com relação à apresentação, a oratória, eu acho que faltou a cadência, a entonação e a empolgação. É muito importante mostrar que vocês são mais empolgados com essa solução. Nesse sentido e nesse ponto, para mim, não ficou ruim, ficou sofrível. Precisa de empolgação. Precisa vir aqui e acreditar na ideia e vender ela como se não houvesse outra solução melhor e vocês conseguir provar por A mais B, mostrando os diferenciais da solução em relação ao que existe no mercado, que vocês não estão brincando, né? Então, na medida em que, como o Tasso falou, de que vocês estão pedindo desculpa, de que vocês estão mais colocando os problemas e os pormenores de tudo que está acontecendo aqui, eu começo a acreditar que vocês não são as pessoas mais adequadas a serem contratadas aqui para a solução. Né? Eu ainda acho que na parte de validação vocês têm que trazer um pouco mais de dados, trazer esse negócio para a terra, por que isso é importante. Se eu tenho dado, eu vou mostrar. Né? Se vocês tiverem dados, tem que mostrar. E o estágio de desenvolvimento. Aonde que vocês estão entregando hoje e até onde vocês esperam chegar daqui a 40 dias. Né? Porque isso não fica muito claro o quão isso está desenvolvido. Pessoal, não esqueçam que na hora do pitch definitivo, quem vai estar aqui são potenciais clientes, tá? Ou potenciais investidores na solução. Então não tem bobo aqui. Tá? Então vocês têm que tomar muito cuidado na hora de falar algumas premissas e expectativas da solução de vocês. Eu tenho alguma preocupação em relação à validação da solução de vocês, porque fala a questão do WhatsApp. Será que as pessoas vão querer trocar mesmo o WhatsApp pelo aplicativo? Outra coisa, já tem alguns aplicativos aí no mercado, Colab, por exemplo. Por que o de vocês é melhor do que o Colab? Então, vocês têm que melhorar esse convencimento, porque aqui não tem bobo. Aí vai olhar o seguinte, daí não vem inovação. Vocês têm que trazer inovação nesse negócio e explicar que essa inovação tem um risco aceitável para quem vai
votar em vocês e que também vai poder ver um diferencial em relação àquilo que já tem no mercado, tá, pessoal? Então, acho que minha dica é isso aí, tem que validar melhor a solução de vocês e, claro, o slide faz muita falta, porque daí a gente não consegue visualizar o que vocês estão propondo, tá? Bom, pessoal, bom dia. Bom, a apresentação foi muito monótona. 30 segundos já estava disperso, já não estava prestando muita atenção, porque faltou empolgação, faltou energia, faltou visualizar o seguinte, cara, vocês querem muito vender isso. Vocês chegaram numa solução que as pessoas precisam, que alguém precisa. Não ficou claro quem precisa, não ficou claro que isso vai beneficiar essa pessoa que precisa, ou os stakeholders envolvidos. O que isso vai ser bom para a polícia, o que isso vai ser bom para o bombeiro, e aí entra a questão do, né, um escopo muito amplo. É bom fazer, seria ideal fazer muito bem feito para, sei lá, para a Guarda Municipal, mas entendendo bem quais são as demandas da Guarda Municipal e trazer isso com uma empolgação. Está faltando energia mesmo, está faltando... Cara, a nossa solução é muito boa. Vocês precisam comprar isso porque a gente acredita. A percepção que a gente teve é que nem vocês acreditam na solução de vocês. Então, ou vocês trazem isso, mudam radicalmente na apresentação final, ou realmente vai ficar bem complicado, beleza? Até se for o caso, escolher alguém para apresentar que esteja mais convicto. É porque a gente, para nós achamos que era... Sem feedback. É o feedback. Ok, obrigado, pessoal. Valeu. Obrigado. Tempo. Bom dia, pessoal. Meu nome é Jorge Dias. Eu vou contar a história do José. José precisava tirar alguns documentos CPF, por exemplo. Aí José, ele com toda essa dificuldade, ele falou, como que eu vou resolver? Chegou na frente ali, viu vários prédios, vários sites, ele não sabia por onde começar, por onde resolver o problema dele. Como que ele poderia solucionar o problema dele? Aí ele falou, vou procurar o primeiro prédio que eu encontrar, e chegou lá e eu pergunto. Ele vai lá no primeiro prédio, pergunta, aí ele fala assim, não é que você precisa resolver esse problema, o problema é seu, lá no outro prédio. Ele vai lá, anda até no outro prédio, chegou no prédio certo, agora fechou, pegou a senha, ficou na fila, esperou, chegou a vez dele, agora eu vou conseguir meu CPF. O que aconteceu? O José não tinha um comprovante de residência. O que aconteceu? Teve que voltar para casa, perdeu todo o tempo dele. Mas pensa só, José não perdeu só o tempo dele. José também consumiu recurso público, porque ele foi numa instituição, usou o tempo daquela instituição ali para dar uma informação para ele, depois ele foi em outra instituição, pegou a senha na fila, ficou todo aquele tempo na instituição e não conseguiu resolver o problema dele. Com isso, a nossa equipe conseguiu coletar alguns dados. Nesses dados a gente identificou que 99% das pessoas, se tivesse algo unificado ali, com tudo que tem dentro do órgão público, da SSP ali, da Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Detran, IGP, se tivesse um lugar que ele pudesse chegar lá e direcionar, não, quem precisa é isso, vai lá e faz, você vai precisar disso e lá está o lugar, ou se não se resolve online, ou se não você digita aqui e faz um agendamento para ser atendido lá, com certeza eu utilizaria. 92% do pessoal que respondeu a pesquisa nos órgãos públicos falou que realmente, se tivesse uma fila digital, se tivesse um sistema de agendamento, para economizar o recurso deles ali, a equipe está muito enxuta, com muita demanda, isso aí poderia agilizar e facilitar muito o trabalho deles. A gente desenvolveu o Balcão Cidadão. O Balcão Cidadão nada mais é que uma interface para o usuário, com tudo que tem dentro do serviço público, dando um passo a passo de como ele vai resolver os problemas dele, como que ele vai chegar ali e direcionar. O usuário pode ir clicando, e de forma assim, separado por órgão, ou digitar o problema dele ali, a gente já identifica qual órgão que é, qual o serviço que ele precisa. Pode abrir o chatbot vai dar de uma forma bem amistosa o que ele precisa fazer, quais são os documentos que ele precisa, onde que ele tem que ir, como que ele pode solucionar esse problema. A gente pensou aí, a princípio agora em Santa Catarina, tem ferramentas similares em São Paulo e no Rio de Janeiro, funcionam bem, tem bastante repercussão. O foco nosso é economia de tempo, gente. Economia de tempo para o cidadão, para ele não ter que perder tempo nesses deslocamentos, para ir no ponto, volta, falta isso, falta aquilo, e de recurso público. Economizando ali os servidores, economizando a parte de TI, isso aí facilitando e melhorando o processo. 3 minutos, obrigado. Bom, a apresentação ela tem uma sequência interessante, só que a velocidade obviamente não foi suficiente para otimizar o tempo. Não ficou. Agora no final começou a clarear essa coisa da convergência, de ter um espaço de convergência. Entretanto, no começo você começou falando de
intenção de documentos, né, em relação ao documental, mas também não ficou claro como é que é o tipo de plataforma que você vai utilizar, em que estágio de solução isso está. A apresentação precisa melhorar bastante, os slides precisam realmente ser atraentes. A proposta é interessante da convergência como guia de cidadão, né, como guiar para informar, porque os sites geralmente são muito ruins na forma de orientação. Entretanto, não estou faltando uma pegada de dizer por que eu instalaria isso, por que eu usaria esse teu serviço, qual seria o benefício extra de ter essa convergência, sendo que eu quero só resolver um problema específico com determinado órgão. Faltou dizer se vocês vão ter algum tipo de resposta para dúvidas prévias, senão é simplesmente repetir um paradigma que já existe. Está faltando um diferencial nisso aí, faltando dizer o que eu vou ter de benefício extra do que simplesmente acessar as páginas individuais de cada órgão. Falta mais energia e convicção. Muito obrigado. Eu acho que tem uma coisa mais ou menos comum. Pessoal, precisa caprichar na validação da solução, tá? Porque, pra vocês terem ideia, em Florianópolis a gente tem a Softplan, que tem alguma coisa muito parecida com o que vocês estão propondo. E, além disso, tem uma empresinha chamada Microsoft, que também tem isso que vocês estão propondo, tá? E tem uma plataforma do governo de software livre, que é o Pensei, do Ministério do Planejamento, que é já utilizado por mais de 200 órgãos públicos, que é muito parecido com o que vocês estão oferecendo. Então vocês têm que dizer, poxa, o que o nosso é diferente disso aí? Né? Por que é melhor? E, claro, parte dessa resposta pode estar no modelo de negócio, né? Que também vocês não tiveram tempo de apresentar, mas é isso. E aí, última sugestão, cuidado com a movimentação aqui e a postura, tá, cara? Então toma bastante cuidado, porque ficou um pouquinho assim, sabe, não ficou muito assertivo, e isso meio que deu assim, um certo desleixo na tua postura. Então cuidado para ficar sempre bem postado no palco. Muito obrigado. Então, aproveitando aí, eu acho que é legal a equipe pensar no dress code aí, é legal colocar uma roupa bacana, chinelo não dá pra vir, bermuda não dá pra vir, não dá seriedade, boné não dá pra vir. Por mais que você não vá falar, você está compondo a equipe, né? E aí te dá espaço para apresentar a equipe. Eu acho que você tem que dizer quem é a equipe e quais as competências dessa equipe e o que dentro dessa equipe assegura para a banca que está aqui que vocês vão entregar daqui a 40 dias essa solução pronta, né? Isso é fundamental. O storytelling está um pouco longo, ele é interessante, a ideia é legal, é bacana, tem que cadenciar isso com os slides, então pensar isso de uma forma, apresentar os números, treinar para que a história esteja completinha na tua cabeça, sem lacunas, sem não, a história está clara na minha cabeça, isso aí é só treino. Se tu repetir 4 vezes vai ser melhor do que se tu repetir 3, se tu repetir 5 vai ser melhor que 4, né? Integrar a fala com a apresentação, subir a entonação na hora de apresentar a solução. Tu foi no mesmo ritmo, na verdade eu fiquei mais empolgado com o storytelling do que com a tua solução, né? O custo, o Aldrin comentou, então assim, o custo para esse usuário é por que eu vou ocupar espaço dentro do meu celular com esse aplicativo, porque eu de fato não posso abrir mão de ter ele dentro do meu celular, né? E a estética dos slides tem que melhorar muito, tá feio, tem que melhorar, e o tempo tem que ser treinado. É aplicativo ou é site? Exato, não ficou claro. Segundo ponto, né? Pra mim é ficção. Eu não vi solução aqui. Eu vi uma tela dizendo assim, ó, clique aqui você, sua empresa, tá? E daí? É importante vocês mostrarem qual é a solução, o que vai agregar. Então, por exemplo, assim, ó, traga um caso prático. Fulano precisa de tal coisa. No meu sistema, no meu site, no meu aplicativo, como é que ele vai conseguir isso agora? Antes era assim e agora vai ser assim com o meu sistema. Porra, aí fica claro pra ele. Por enquanto, pra mim, é ficção. É muito bonito, muito legal e tal, mas eu não sei como isso vai se processar no mundo real. Então, é muito importante dizer qual é o problema, e pode ser sintético, até porque, na verdade, problemas que falta de integração, falta de informação, acho que é um negócio que é comum. Sintético ali, foca é o seguinte, o que era e como vai ser. Qual é o mundo ideal que vai surgir agora com a solução de vocês. Obrigado, equipe. Resolve aqui uma salva de... Bom dia, senhores. 225 mil. O que esse número representa a vocês? 13 estádios lotados do Havaí, 3 estádios lotados do Maracanã, 10 vezes o número de inscritos da Universidade Federal de Santa Catarina. Bom, esse número para nós representa o número de ligações que acontece no 181 anualmente
pela Secretaria de Justiça, esse é um dado da Secretaria, só um minuto. Desculpa. Pode passar. O nosso time é SPA. O número de ligações diária, então, é de 1.000 telefonemas dia, sendo que desses 1.000 telefonemas são apenas 40% relevantes. Desses 40%, são todas elas analisadas pelos usuários, pelos atendentes, os policiais, ouvindo cada uma das ligações. E o que acontece isso hoje em dia? Falta de informações, o tratamento dessas ligações é um pouco demorado. Pode passar. Nossa. Bom, como vocês podem, como a gente já falou, o tratamento das informações é ouvido uma a uma das ligações. Isso gera uma série de trabalho para os usuários. Porém, hoje os usuários estão cada vez mais digitais. Mais de 35% das interações dos usuários representa o formato digital. Em 2 anos, a expectativa é que essa digitalização do usuário supere as ligações. E nisso a gente foi pesquisar o mercado, que a gente está propondo uma solução para esse formato do 181, porém a gente foi verificar o que a gente tinha, o que o mercado possuía. O mercado hoje possui uma plataforma web em São Paulo que ela não é muito responsiva e ela é muito burocrática. Tem muitas informações, porém a gente fornece, a gente trabalha. Branca. Bom, quando começa dizendo que vai ter estádio do Havaí lotado, não podia terminar bem, né? Acho que não é por aí. Bom, com relação à apresentação, acho que a equipe vai ter uma autocrítica suficiente para entender que o responsável do pendrive chegou atrasado, né? A hora de colocar ali, a apresentação já estava na frente quando chegou a apresentação. Bom, a apresentação precisa. Que eles vão complementar aqui, mas da minha parte, acho que a equipe vai ter autocrítica suficiente para entender que não foi legal. A equipe não pode falar, tá? Bom, ficou tão complicado de falar aqui, porque na verdade ficou muito tempo pro problema, muito tempo ali para o problema. Vai ter que achar o time, né? Porque no final acabou a apresentação sem saber o que vocês vão oferecer. Então, da minha parte, muito complicado. Chegar tarde assim, eles estão fora, certamente. O The Voice aqui não vai virar a cadeira, né? Então, ficou complicado, tá? Complicado. Eu acho que ficou bastante complicado. Minha sugestão para vocês, não adianta aqui a gente ficar martelando em cima de uma apresentação que tem N pontos. Minha sugestão para vocês é treinem, chamem os mentores, apresentem várias vezes até a tarde, porque ainda falta muito para melhorar, né, para ficar razoável. O que eu diria para vocês avaliem bem se de repente tu és a melhor pessoa para apresentar. Treina vocês, diferentes pessoas falando para decidir quem apresentou melhor. Sejam coerentes, lutem pela equipe. Vocês não precisam vender o digital aqui. O jurado que está aqui, ele é da área do digital, ele acredita nisso. Vocês precisam vender o digital para a esfera que vocês estão atuando e porque esses dados são importantes para ele. Mas vender o porquê que a pessoa usa, quanto tempo ela fica no smartphone, ou porquê que o digital é importante, isso aí já está superado para qualquer um que está aqui dentro, né? E eu fiquei realmente angustiado com a apresentação.
Então assim, treino. Pega aquele roteirinho, eu tenho um roteiro aqui, se vocês quiserem, copiem que o Beni passou ontem. Se vocês forem por aqui, vocês não vão errar. Nome da equipe, time, contexto, validação do problema, proposta de valor, benefícios, diferencial, concorrente, potencial de crescimento, inovação, estágio de desenvolvimento. Se vocês fizerem isso cadenciado, vai dar certo. Outra coisa, pessoal, cuidado com o nível de conhecimento que o público tem em relação àquilo que vocês vão apresentar. Por exemplo, vocês já entraram falando em 181 rasgando, a gente assim, cara, o que é 181, cara? Né? A gente tem que procurar aqui, eu disse que denúncia, legal, então montem, façam um esqueleto antes de começar a apresentação, e a primeira coisa na hora de definir o problema é exatamente explicar bem o problema. Então isso eu acho que prejudicou bastante, claro, nervosismo e tudo mais. E a outra coisa, né, que se apresenta primeiro. Bom dia, boa tarde, boa noite, nós somos a empresa tal, e aí começa. Né? Senão a gente... Quem que é essa equipe, o que eles fazem? Então, pessoal, e aí sem contar a questão, cuidado de novo com a validação do negócio, tá? Não sejam otimistas demais, porque sempre tem coisa. E aqui em um hackathon, o objetivo é trazer inovação substancial radical. Então, muito provavelmente as ideias de vocês já existem, mas é agregar alguma coisa realmente muito legal que não existe. E é claro que a apresentação a gente não pôde ver isso, mas procurem, porque a gente tem uma plataforma, garanto para vocês, tem mais umas 10 que vocês não viram. Tá? Então tem que caprichar nessa validação. Bom, não muito mais a acrescentar, além do realmente, né? Quem tá aqui fica tenso, porque a apresentação não está fluindo, falta ensaio, chega e começa a rolar a tela, e realmente a primeira coisa foi, o que é o 81? O que é isso? Eu realmente não conhecia, não sabia que existia um número de denúncia, um canal de denúncia, e por que a solução de vocês deve ser melhor do que os canais atuais? Qual é o problema? Qual é a dor que o 81 tem hoje? É questão de acesso, é questão de detalhamento, mostra o problema efetivamente. Então, não vou repetir mais, ensaio, energia, crença mesmo de que a solução de vocês é boa o suficiente para ir para frente, beleza? Valeu, gente. Ok? Boa sorte, valendo. Bom dia, meu nome é Sara, eu sou desenvolvedora da equipe Devos. Para quem não sabe, a Polícia Militar tem um programa que se chama Rede de Vizinhos. É um programa que permite aproximar a comunidade da Polícia Militar. Através de grupos do WhatsApp, eles conseguem reportar problemas da sua vizinhança e incidentes diretamente para a Polícia Militar. É um programa muito bom, só que para a Polícia Militar ele envolve alguns processos que vão além de utilizar esses grupos e de conversar com essas pessoas. Existe todo um processo de registro de participantes desse grupo, controle desses grupos, onde que esses grupos estão e gerenciamento desses grupos. Hoje é feito basicamente assim, resumidamente. Então é feito no papel, agora imagina um policial que participa de 30 grupos, imagina para controlar e gerenciar todos esses grupos, como fica complicado. Então a nossa proposta é justamente essa, a gente desenvolveu uma plataforma que vai ser possível o registro desses participantes, o controle desses grupos, onde que esses grupos estão e o gerenciamento desses grupos. A comunidade vai se cadastrar nesse programa diretamente através de um aplicativo, certo? Então vai ser feita uma solicitação para entrada no programa, já localizando onde que a pessoa mora. Essa solicitação será enviada para o sistema web, que será de controle e gerenciamento do policial. Nesse sistema, o policial vai poder aceitar participantes, vai poder recusar participantes, visualizar o cadastro desses participantes, vai ter um dashboard com um mapa, onde vão ter todos os grupos já existentes na região, contendo as informações de cada um dos participantes, e também vão poder visualizar quais são as regiões onde há mais procura desse programa, para eles poderem estar implantando também esse programa nessas regiões. Juntamente com essa plataforma, a gente desenvolveu também uma API, que já está pronta, onde vão ser possível coletar dados e gerar estatísticas e também integrações com sistemas já existentes do governo. E utilizando esse sistema que a gente desenvolveu, a gente vai estar elevando o nível desse programa da Rede de Vizinhos. E fazendo isso, a gente vai conseguir aproximar ainda mais a comunidade da Polícia Militar. Obrigada. Banca 5 segundos. Ok. Bom,
finalmente, parabéns pela apresentação. Não faz spoiler. Como diz o amigo, um colírio para os nossos ouvidos aqui. Bom, a tua entonação foi boa, a tua velocidade foi talvez até um boa demais, né? Faltou 40 segundos ainda, 35 segundos para apresentar, e isso é um recurso muito valioso. Então, explorem mais essa otimização, apesar de que o problema foi bem apresentado, a solução final ali pode ser um pouquinho mais explorada, essa coisa da API, estatística, gerar dados, e tentar focar um pouquinho melhor no como vai ser essa extração, né? E não está claro exatamente se, além do WhatsApp, o usuário vai ter que instalar um segundo app, né? Então ele vai fazer essa comunicação com o WhatsApp, tentar explorar um pouquinho mais isso. Mas do ponto de vista de visual, está bem interessante, melhorar um pouquinho mais o tamanho das imagens, e evidenciar bem qual é o problema efetivo, na parte inicial, qual é o problema efetivo hoje da polícia, o que ela não tem, o que é falta hoje para ter, além do benefício. Primeiro mostrar o benefício dos grupos de WhatsApp, mostrar o que ela não consegue tirar a partir desse grupo de WhatsApp, e aí mostra o que o aplicativo realmente consegue entregar já hoje e o que vai conseguir entregar quando estiver mais refinado depois. Está no caminho. Continuando aqui, só cuidado com o tom de voz. Então tem uma hora assim, esse é um mecanismo do teu cérebro pensando, então acho que tem que ensaiar mais para ficar um pouquinho mais fluida a tua voz, tá? Mas no mais a apresentação acho que está bem encaminhada. Em relação à solução de vocês, eu acho o seguinte, a gente sabe que a API do WhatsApp hoje, para você fazer a integração, é muito complicada, né? Para não dizer inexistente, porque o Facebook está fechando isso e promete já há alguns anos o WhatsApp for Business, que pode ser a salvação da lavoura, já que trazer os usuários que hoje, os usuários falando cidadãos, que hoje estão no WhatsApp para a plataforma de vocês, é um baita desafio, e eu não vi isso na apresentação de vocês. Isso é chave para o sucesso desse negócio. Porque eles não vão mudar de plataforma assim de uma hora para outra, só porque a polícia diz que agora eles têm que ir para lá. Tem que tomar muito cuidado com isso. E aí é uma baita oportunidade de expandir as plataformas. Poxa, eu não uso, ou não quero usar o WhatsApp para isso, mas quero usar o Facebook Messenger ou o Telegram, ou qualquer... Esse aplicativo de vocês talvez seja uma oportunidade de ampliar esse leque, e aí para a polícia isso se torna muito valioso, tá? E aí uma coisa que eu não vi, o modelo de negócio, como é que vocês vão ofertar isso para quem quiser, para a polícia e tudo mais, como é que vocês vão trabalhar com eles? Também é fundamental no pitch, tá? Acho que a apresentação foi boa, teve cadência, tem uma lógica e dá para entender exatamente o que vocês estão propondo. Aqui nessa apresentação especial, umas questões mais pontuais. Tu te apresentasse e falasse o que tu faz o que o teu time faz também, porque isso nos faz entender aonde que a equipe junta pode chegar lá daqui a 40 dias na entrega final. Se tem algo parecido, né, eu entendi que a demanda é muito específica, mas é legal deixar claro aqui se existe algo parecido ou não, né? O potencial da solução, que é muito do que ele falou aqui agora. Então, assim, eu posso conseguir integrar com outros aplicativos também. Então, numa mesma plataforma vai integrar para outro tipo de solução. E o estágio de desenvolvimento que vocês têm agora e onde vocês conseguem chegar. E aí o que ele colocou aqui eu nem tinha notado, mas é isso. Como vai funcionar essa transposição de um cadastro de um aplicativo anterior para um WhatsApp ou para o que for, para fazer essa passagem dos contatos agora validados pelo o aplicativo de entrada, né? É isso. Primeiro, né, isso resolve um problema grande da PM hoje, tá? Então acho que faltou deixar mais claro quem vocês estão querendo ajudar com a solução de vocês. Não ficou claro aqui. Segundo ponto, deixar muito claro que a questão do WhatsApp permanece. O aplicativo, as conversas não vão para o aplicativo. Então teve gente que achou que ia, então faltou deixar isso mais claro aqui. E na verdade vai ser uma ferramenta muito mais gerencial para a Polícia Militar, que faz isso hoje tudo em planilha de Excel, em Word. Eu não tenho centralizado aqui quem são, aonde estão, quem são. A gente desenha no mapa na mão as áreas, porque isso não é georreferenciado. Eu não tenho nada disso.
já é zerado. Ou seja, vocês têm uma solução que, sinceramente, segunda-feira a gente vai conversar. Agora, então assim, ó, deixem isso claro. Segundo ponto, né? Deixem claro também que da mesma forma que eu preciso de um cadastro que é feito no Google Form hoje, para a pessoa entrar no grupo de WhatsApp, o que vai obrigar a pessoa a baixar o aplicativo? A PP vai dizer que só entra no grupo de WhatsApp se tiver cadastrado o aplicativo. Pronto. PT. Aí ela acabou a questão de uso, né? De por que vai usar? Porque o WhatsApp permanece. Hoje eu obrigo a pessoa a se cadastrar no Google Form. Eu vou usar o aplicativo agora. Então deixem claro esses. E segundo, né? Aí no final você coloca assim, ó. Pô, o cara baixou um aplicativo. A partir dali, para me agregar outras funcionalidades, meu amigo, aí o horizonte, aí vendam esse final, porque a pessoa vai baixar porque ela tem que baixar para acessar o WhatsApp, para estar no grupo de vizinhos da PM, etc. lá. Bom, a partir daí, para a gente agregar outras funcionalidades, outros produtos, outros serviços nesse aplicativo, aí o céu é o limite. Então, define melhor essa explicação para que todos possam compreender o que é a solução efetivamente e as possibilidades dela para o futuro. Só um complemento. Hoje, vocês falaram lá, tem 1000 grupos de WhatsApp. Mostra o tamanho que isso pode ficar daqui a uns anos. Se a gente tem 1000 grupos aqui na região, imagina, por exemplo, o estado inteiro, mas imagina isso propagando para o estado inteiro. Só mostrar o tamanho que isso pode ser. Aí dá uma escala bem grande. Pega um depoimento de um stakeholder como esse e coloca na apresentação. Legal, obrigado. Parabéns, equipe. Uma salva de palmas. Não, você não pode elogiar o apresentador. Os 3 minutos são só dele, tá ok? Então vamos lá, no microfone. Valendo. Aqui. Microfone. Sim, aqui. Valendo. Então, bom dia, pessoal. Então, a gente trabalhou com rede de vizinhos, que é um programa da Polícia Militar, que é basicamente um programa que a PM junta membros da comunidade, junto com um representante da PM, num grupo de WhatsApp. Isso faz com que a comunidade se aproxime da Polícia Militar e também faz com que a comunidade se conheça e consiga se mobilizar. Então, é um programa muito interessante, mas ele tem seus problemas. Um dos problemas é que esse policial ele tem que estar ali no grupo o dia inteiro, gerenciando esse grupo, e ele tem 1000 informações. É interessante que o pessoal converse e se conhece, mas parte dessas informações são um pouco irrelevantes para a polícia. Além disso, a polícia, aqui no Santa Mônica, por exemplo, são 2 policiais que tem que ficar, cada um 7 horas por dia, trabalhando, gerenciando esses grupos. Então são 2 policiais treinados que tem que passar a tarde inteira em cima dessas informações. É muito tempo de gerenciamento. Além disso, dentro de Santa Catarina, a gente tem 1000 grupos. Então é muito grupo, muito tempo e muito esforço. Então aí entra a nossa solução, que é o Monitora Rede. O Monitora Rede é um sistema automatizado de monitoramento que a gente desenvolveu, com um algoritmo que vai entrar nesses grupos, vai filtrar as mensagens ali, o que é relevante para a polícia, e já vai disponibilizar isso para o PM. O que é isso? Isso é o menor tempo de gerenciamento, que os policiais vão estar podendo trabalhar em cima de outras coisas, e a informação estratégica. Isso vai descentralizar a informação desse policial. Ele vai poder pegar essas informações e atuar em cima disso. Então, isso foi validado tanto com o Coronel Tasta, que estava aqui com a gente no final de semana. A gente validou com a Polícia de Santa Catarina e também com a PM de São Paulo. Esse é o sistema que ia aparecer para a PM. Então, ali ele tem as informações já filtradas do grupo de WhatsApp. E ele também pode, ali em cima, visualizar isso de algumas outras formas, tanto em gráficos, mapa de calor, e ele pode atuar em cima dessas informações. Importante dizer que o nosso sistema vai gerar informações relevantes não só para a PM, mas a gente viu que isso também pode ser utilizado para o Corpo de Bombeiros ou outros órgãos públicos. E, basicamente, os custos de implementação é simplesmente o custo de infraestrutura e o custo de manutenção da própria plataforma. E é isso. Obrigado. Quinta apresentação. Mencionou o nome do membro da banca no slide, daí eu tenho que suspensão, aí fica suspeito. Faltou apresentar a equipe, se apresentar no começo, apresentar a equipe, deixar claro qual é a solução que já vai entregar, né? Essa aqui é a equipe e o nosso produto é isso. Aí começa com a problemática para deixar claro o que vai ser trabalhado, né? Tem erro de digitação no slide, dá uma olhada, dá uma revisada no texto do slide que tem erro de digitação ali no slide.
Eu gosto muito assim, eu sou meio que devoto de São Tomé, veio para crer, né? Então eu gostaria de ver algum exemplo do que a ferramenta entregaria. Mais do que mostrar lá em cima o que ela poderia, mas algum exemplo. Rapidamente você mostrar assim, um grupo desse aqui extrairia a mensagem assim, que tipo de visualização ela daria para o gestor. Segundo ponto, deixar claro como é que essa informação vem do WhatsApp. Porque a gente sabe, e aprendi isso esse fim de semana, né? Então já serviu de aprendizado para mim, né? A forma como o WhatsApp é fechado e a possibilidade de extrair informação dele. Porque pelo que eu percebi nesse primeiro momento, e daí depois, se não for assim, você tem que apresentar aqui, essa extração das conversas ela é manual. Eu tenho que exportar as conversas e a partir da exportação das conversas, sim, aí eu posso fazer toda uma série de análises em cima dela. Ou se há efetivamente alguma tecnologia que permita extrair essas conversas e analisar a questão de análise de dado não estruturado. Acho que tem que reforçar um pouquinho mais o que ele poderia me entregar. Porque também, assim, ao invés de ler a mensagem de WhatsApp no celular e eu ler no computador, não muda nada. Só para ler as conversas. O que ele me entrega em termos de análise? O que ele agrega valor em termos de entregar para o decisor informações que ele vai poder, daquele monte de mensagens, extrair conhecimento e, em cima do conhecimento, gerar ação. Faltou essa clareza dessa definição, tá? Tanto de como é que isso vai vir do WhatsApp para o Monitora Rede e como isso vai gerar valor, vai agregar valor para análise. Ou agora eu vou deixar de ler no celular e vou ler mensagem, porque ali aparecem as mensagens soltas. A primeira tela ali. E se eu leio na tela do celular, não leio no dispositivo? Então, mostrar as análises. Acho que um exemplinho só de como é que isso pode funcionar, de agregando valor para o usuário, é fundamental para poder vender o produto de vocês. Perfeito. O Tasca colocou bastante coisas aqui que eu tinha anotado, acabasse com a minha lista. Mas assim, ainda sobre o time, acho que é legal apresentar as competências. Então, não só apresentar as pessoas, o que fazem, por que fazem e o que elas são capazes de entregar lá no final. Quando tu apresentar os números, se você tem o número exato, dá o número exato. Te dá um senso de esse cara sabe do que ele está falando. Então não são 1000 grupos, são 1050 grupos. Tu tens esse número, apresenta esse número. E o potencial de crescimento. O Alvin falou aqui em uma outra ocasião. Bom, qual o potencial de crescimento dessa situação e por que hoje, se já é um problema com 1050, quão grande isso pode ficar? Né? E como vai funcionar de fato. Então, todas as questões técnicas que o Tasca colocou aqui, eu reforço, eu acho que vocês têm que explicar e também visualizar com exemplo. Então, assim, se ele vai te gerar um gráfico e uma visualização para tomada de decisão, eu não consigo entender isso sem ver isso na tela. Precisa colocar ali e dizer, é assim que ele vai mostrar o dado, mesmo que seja em caráter de exemplo. E aí, o que falta desenvolver ainda? Olha, estamos nesse estágio e podemos chegar até esse estágio aqui, em 40 dias. Para mostrar assim, eu sei onde eu estou e eu sei onde eu vou chegar. Pessoal, vocês estão sendo ambiciosos e é exatamente isso que ele falou, a questão dos 40 dias aí é uma coisa que vocês têm que deixar bem claro. Aí vocês falam de WhatsApp, o WhatsApp é uma plataforma, existem outras, eu acho que vale a pena vocês preverem uma maior convergência digital, pensar em outras plataformas que podem ser trazidas para o programa, né? E a questão seguinte, da detecção para ação, que o Tasca falou. Fundamental, porque não adianta ter uma plataforma que vai detectar determinadas ocorrências e como é que vai encaminhar isso para ação efetiva, que é isso que o cidadão espera, né? E aí vocês têm que falar de integração com as outras plataformas que a polícia tem e fazem a gestão do atendimento de ocorrências efetivamente. Isso é um gargalo que vocês têm que resolver obrigatoriamente. E aí, para fechar, pelo que eu entendi, vocês vão ter que cair na inteligência artificial, né? E aí o buraco é mais embaixo. Então, esse exemplo que a gente está falando e pedindo aqui na banca, vocês têm que botar realmente aí nos slides e ver como se é factível desenvolver em 40 dias. Tá? É um desafio. Bom, a apresentação de vocês ficou muito acadêmica. Minha percepção foi muito acadêmica, um pouco empolgante do ponto de vista de fazer com que a gente se empolgue com a solução. Então, tudo que já foi apresentado aqui, só vou reforçar, você tem que demonstrar exatamente que isso vai ficar dentro da polícia, né? É uma solução interna, não é para o usuário final, não é para varejo, né? É uma solução que vai ficar dentro lá do corpo, inclusive porque tem situações muito sensíveis de privacidade, de sigilo. Então, evidencia isso. Isso vai estar dentro da PM, vai ser uma ferramenta que a PM vai usar para, aí, como falou o Júlio, tratar de um problema que tende a ficar muito grande.
que é tratar texto, né? Tratar imagem, enfim, depende se vocês vão conseguir fazer isso, mas tratar um volume gigantesco de texto que, como você ficou falando, pontuando ali, um problema para o policial hoje, né? Mas o policial vai ser um acompanhante ali da coisa, não precisa ser aquele policial que vai tratar o texto. Então, mostra que isso é uma coisa organizacional, que é uma coisa que a PM, a central, vai poder tratar esses dados e que isso vai gerar algum benefício. Então, mostra o problema hoje, que é gerenciar N grupos, milhões de textos, e o que é que vai ser explorado ali? O que você consegue filtrar ali? Como é que vai sair? Como é que vai ser essa saída? Vai ser uma nuvem de palavras? Vai ser um gráfico dizendo que as palavras mais citadas? E aí? Qual é o benefício que isso traz para a PM do ponto de vista de organização, do ponto de vista de planejamento e de estratégia? Então, demonstra isso. É uma coisa bem pontual, bem focada. Fica mais fácil de vocês apresentarem bem focado essa solução, que aí é mais fácil de vender. Beleza? Valeu, obrigado, equipe. Uma salva de palmas. Vamos lá, pessoal, valendo. Boa tarde, eu sou o Pedro, sou representante da equipe de FELS. Não é novidade que no Brasil, e principalmente aqui em Santa Catarina, a gente sofre bastante com os deslizamentos que vêm de fortes chuvas. A gente não consegue evitar isso, sempre vai ter chuva e sempre vai ter deslizamento que vai vir dessa chuva. Mas os deslizamentos, eles são uma das principais causas de mortes por desastres naturais. Eles são a segunda maior causa por desastres naturais, atrás só de estiagem, isso inclui as estatísticas do Nordeste. As medidas atuais para a gente prevenir as mortes são a Defesa Civil ficar de olho em alguns dados. Eles têm as informações de mapas topográficos, de mapas hidrográficos e de estações meteorológicas. Só que os mapas topográficos, eles não mudam, eles podem ser informação desatualizada e eles podem estar imprecisos em áreas em que tem menos interesses de mapear tudo certinho. As estações meteorológicas, apesar de fornecer informações em tempo real, elas podem estar espalhadas e podem deixar grandes áreas sem cobertura. Então, uma área pode depender de uma estação que está muito longe para poder fornecer informações relevantes. Será que não tem uma solução melhor para tudo isso? A resposta é sim. A gente apresenta o GEO. O GEO é um sistema de monitoramento, principalmente de condições que podem levar ao deslizamento. Ele monitora a umidade do solo, que é um dos grandes fatores, e também consegue gerar alarmes em tempo real quando há algum pequeno deslizamento, usando sensores como um acelerômetro. O GEO é composto por um módulo IoT, que consegue transmitir as informações para a nuvem, um sensor de umidade, que vai detectar a umidade no solo, a alimentação, que ele pode ficar com a bateria, eventualmente pode ser botado um sistema de alimentação para o painel solar, e mandando essas informações para a nuvem, a Defesa Civil consegue ter um acúmulo de dados que ao longo do tempo ela pode usar para correlacionar a umidade do solo com os deslizamentos, podendo botar esse modelo numa análise de Big Data para poder gerar melhores dados e melhores alertas. Essa é a nossa equipe, eu sou o Pedro e o Rodolfo somos desenvolvedores, a gente tem o Gustavo, que é o nosso designer. Obrigado. Bom dia, pessoal. Bom, Pedro, a solução de vocês está bem madura, né? Já tem prototipado e tudo. O que faltou na tua apresentação, na verdade, foi mais energia. Está muito monótono na apresentação, o suporte visual ali está muito bom, está bem ilustrativo, mostrou bem o problema. Faltou explorar, talvez, de maneira mais enfática, como que o produto vai auxiliar na prevenção ou no mapeamento, em que fase da prevenção ele vai atuar. Tá? Então, assim, para a apresentação ficar melhor, eu peço mais energia, mais empolgação para dizer assim, o nosso produto é muito bom, isso vai ajudar, vai salvar muita vida. Tá? Isso tem que sensibilizar, está faltando, está muito técnico, está muito acadêmico, está precisando ser business, está precisando dizer assim, se usar isso aqui, você vai salvar muita vida.
e evidenciar bem que isso é voltado para a defesa civil. Tá? E deixar bem claro qual é dos interessados aqui na área de segurança pública, que isso daí, quem vai comprar isso é a defesa civil, dentro de um contexto, entender o contexto da defesa civil e como que a própria defesa civil vai ter um benefício direto do produto de vocês. Beleza? Somando então o que já foi dito, não ficou claro para mim assim, onde que vocês pretendem instalar, no sentido de quais os critérios de instalação. Poxa, numa área que tem assim, assado, concentração de pessoas, local, quais condições que esse local pode ter, porque a gente sabe, o Brasil é cheio de vandalismo, né, cara? Foi um negócio azulzinho, bonitinho desse, alguém vai querer achar que é legal, vai passar a mão e já era. Então tem que deixar um pouquinho mais claro como que vocês vão implantar isso de forma que ele consiga dar os benefícios esperados. Faltaram telas do software, nem que sejam protótipos, cara, pra gente visualizar essa informação na tela e tudo mais. E, cara, me faltou uma ponta fundamental nisso aí. Já que vocês estão trabalhando com IoT, tem que atender a população direto, cara. Os alarmes, é legal alarmar a defesa civil, mas, cara, tem que alarmar a população, porque tem um gap aí de tempo que, se tu não atender, são vidas em jogo, tá? E, por fim, faltou para mim um modelo de negócio, cara. Quanto é que vocês vão vender como serviço, vão vender como produto, e mensurar esse mercado público-alvo de vocês, porque a solução parece ser muito legal a princípio, mas se não deixar isso claro, fica um pouquinho esquisito, tá? Tudo bem, pessoal? Seguinte, acho que quando vocês apresentam esse time aí, vocês podem trazer isso lá pra frente, falar das competências e mostrar onde esse time junto pode chegar e o que ele está fazendo agora. Também concordo com os demais colegas aqui, faltou um pouco de empolgação, a apresentação está muito acadêmica, então vocês têm que vender, e eu acho que o segredo para vocês venderem é humanizar essa apresentação. Elas são para seres humanos, para proteger a vida deles, e isso precisa estar lá dentro desse contexto. Ela não é uma solução meramente técnica. Eu acho que quando vocês entram no técnico, ok, isso deve e precisa acontecer, mas antes ela tem uma causa humanitária por trás, e isso tem que ficar mais claro. Acho que você consegue corrigir isso, a tua fala é boa, a tua dicção é boa, mas falta treino, principalmente no início deu pra ver que tu estava inseguro. Então se tu apresentar 3 vezes antes vai ser melhor, se tu apresentar 5 vai ser melhor ainda, e o foco é treinar para apresentar e entregar esse valor legal. Das saídas, eu acho que vocês têm que deixar bem claro isso que foi colocado, como que eu dou saída para isso. Eu dou saída numa tela de visualização onde eu vejo uma área de risco, eu aviso no celular dos responsáveis pela região, ou eu aviso a população como, né? Precisa deixar bem claro, bom, depois que eu espetar, e quantos desses eu vou espetar em alguns lugares, eu consigo montar um sistema de monitoramento que dá saída para quem e como, né? Ainda acho que tem que dizer o potencial disso, né? O quanto isso tende a custar um equipamento individual, quantos desses eu preciso ter no mínimo para cada área, né? E quanto que a defesa civil precisa investir nisso. A questão de segurança, por que não vão levar, que tipo de área eu espeto que ninguém vai arrancar isso do espaço, e o estágio de desenvolvimento, em que estágio está hoje, que eu acho que vocês têm um trunfo na mão, parecem estar um estágio bem desenvolvido, mas isso tem que ficar claro. Eu levei até aqui, falta isso aqui para implementar. Complementando, né, muito pouca coisa para acrescentar, só toma cuidado na lógica da apresentação, porque quando começasse ali dizendo assim, ó, não tem como evitar a chuva e nem deslizamento, assim, ó, se não tem como evitar deslizamento, teu produto está fora. É verdade. Porque o teu produto é para prevenir, é para evitar deslizamento. Tem como prevenir a figura do deslizamento com a série de ações preventivas, ter a informação antes de que aquela área tem condições para fazer algum tipo de intervenção. Então só reavalia a forma como foi expressado, tá? Porque vai entrar sem... Aqui é tranquilo de falar, o cara pode falar à vontade, o cara não tem como reagir. O cara pode falar um monte de bobagem que a gente tem que engolir seco e segue. Ainda bem, né? Ainda bem. É por isso que eu falo com tranquilidade aqui. Esse é um aspecto, né, da apresentação. Treinar, eu acho que é treinar a apresentação, porque teve hora que teve algumas pausas angustiantes ali na tua fala, né? Será que ele vai voltar? Quem está aqui é um pouco complicado, né? No final, eu quero que esteja na apresentação, que hoje à tarde, o Pedro da foto ali, ó. O Pedro da foto alegre, feliz, querendo vender um negócio e tal. É esse que tem que estar aqui motivado para poder nos convencer que efetivamente esse produto, que aparentemente, pelo que foi mostrado aqui, tem muito a contribuir efetivamente para o que ele pretende, tá ok? Eu posso só falar uma última coisa? O CIAS está com um concurso aberto
Espero que vocês façam. Inscrições até o dia 11 de setembro, prova dia 1º de outubro. Eu vou apresentar para vocês agora um pouco da solução da vizinhança consciente. A gente vai estar falando um pouco dos conceitos. Então, o conceito ele veio do projeto da Polícia Militar Rede de Vizinhos. Então, só para dar um overview do projeto, o projeto ele é grupos do WhatsApp sobre vigilância comunitária e cada um desses grupos tem um policial neles. Um policial ele chega a estar de 10 a 15 grupos no máximo, com 4.000 informações. Então a dor do nosso cliente foi como tratar tantas informações em tantas vizinhanças? Bem, vamos continuar falando um pouco de como a gente viu para fazer essa solução. Então a gente trabalhou em 3 pilares: a simplicidade, a objetividade e o custo zero. Fazer algo simples e conciso que vai atacar extremamente na dor do meu cliente, que vai ter um custo zero para o governo. Então, as nossas propostas de valor. A nossa proposta de valor principal é a eficiência operacional dos policiais. Um policial que ele demorava 2, 3 horas, que ele ficava lendo o chat para poder fazer um relatório, agora vai conseguir fazer isso em cerca de 20 minutos. A transparência e a objetividade da informação. A gente vai dar a informação que ele precisa, específica para ele. As despesas e o custo de implementação são zero, porque tudo que é necessário é um Gmail e o WhatsApp que já é utilizado. E a gente quer fazer algo open source, porque a gente acredita que com o nosso esforço e da comunidade e da Polícia Militar, a gente vai conseguir fazer esse código ficar cada vez melhor. Então, a pergunta é escalável? A gente calculou que em 2 semanas, com o projeto que a gente já tem, 1 semana de homologação e documentação e 1 semana de treinamento, eu conseguiria estar fazendo isso para todos os policiais, para todas as vizinhanças de Santa Catarina. Agora a gente vai falar um pouco da jornada da aplicação. Então, o que acontece? Como que a aplicação funciona? A gente tem um envio do chat, então o policial vai lá, entrar no WhatsApp, ele vai clicar e mandar para um Gmail, vai cair numa caixa de e-mail, então são 3 cliques para fazer isso. Vai ter uma análise do chat, então o que acontece? Ele pega, abre esse e-mail automaticamente, lê esse texto e ele vai analisar essas informações que tem no chat. Ele vai criar um relatório, então ele vai criar um gráfico dizendo quais que foram as palavras mais faladas, as palavras-chave mais faladas, e você vai poder fazer o seguinte: mas beleza, eu sei quais são as palavras-chave, mas como eu sei quais mensagens que foram? A gente tem uma funcionalidade em que eu vou colocar lá, por exemplo, BO, e vai aparecer todas as mensagens que alguém falou sobre BO, para eu analisar a situação e ver quais são aquelas mensagens. E aí, depois desse relatório, o policial olha, ele pensa, ele vê o que ele precisa fazer e ele faz as tratativas, ele direciona para o órgão responsável. Então, hoje a gente prega que a gente é uma solução viável, que está pronta e precisa de um pouco de amadurecimento para poder vender e está ajudando aí os policiais e as vizinhanças de toda Santa Catarina. Muito obrigado. Saiu. Deixa eu ver o que tem de errado. Faltou, na verdade, que é da mesma. Tem um concorrente aqui, né? A gente tem um concorrente entre as equipes, né? 2 concorrentes. Um exemplo. Tem que reclamar com o Ciasco, né? Tem que melhorar o laptop ali e abrir a aplicação ali, né? Colocar lá no... garante. Não espera os... não confie na tecnologia. O cara falou aqui, né? Abaixa aqui, ela te abandona nessas horas, né? Nessas horas ela te abandona ali. Muito legal, acho que ficou claro para quem está aqui o que vai acontecer, como é que vai funcionar, realmente a simplicidade, que é legal. Faltou o exemplo, que aí de repente vocês já estão preparando aqui para ficar mais claro que tipo de entrega efetivamente de análise. Uma dúvida anterior que foi apresentada aqui, deixar claro que isso não tem relação com a conversa do tempo real, né? Isso aqui não vai gerar alerta de emergência, isso aqui é uma ferramenta gerencial. É uma ferramenta gerencial. Deixa isso claro para não criar uma expectativa de que o cara botar lá, que está com socorro, e essa é a tua ferramenta que vai disparar, que vai ligar. Não é isso. É uma ferramenta de gestão. É uma ferramenta posterior para gerar movimento em cima das informações dos grupos que efetivamente a Polícia Militar não tem. Não tem. Quem vê as mensagens é o policial que está no grupo. Fora disso, ninguém mais consegue ver o que está acontecendo lá dentro. E a tua ferramenta vai entregar isso, o que é fundamental para quem trabalha em gestão. Tá? Então deixar bem claro isso. E o exemplo. Acho que essa é a minha colaboração. Eu também acho que vocês têm que apresentar mais exemplos, mas no decorrer da minha fala aqui eu coloco um pouco disso.
Primeiro, quando tu apresenta os dados iniciais, a gente fica muito querendo entender o contexto. Tu apresenta que cada policial recebe 4.000 informações. 4.000 informações, dia, hora, mês ou ano, não faço a menor ideia, né? Outra coisa, nos slides de vocês explorem mais o visual e o texto, tá tudo muito acanhado, textos muito pequenos, né? Vocês têm textos ali que são interessantes, mas tem que melhorar no visual. Qual o diferencial de vocês em relação ao que já existe de um software analítico? Né? Eu vou tirar essa informação dali de dentro, ok, isso eu já poderia fazer, e tem um software, tem N softwares analíticos que vão fazer isso. O que o de vocês é mais voltado para PM, o que o de vocês pode entregar de diferente, ou por que ele é mais prático? Tenta focar nesse diferencial. E aí, quando vocês colocam ali a jornada, eu achei bem interessante porque nos dá uma ideia de o que ele vai fazer de início ao fim. Vocês podem sobrepor telas mostrando como exemplo cada item daquela jornada. Ó, então isso aqui acontece assim, isso aqui acontece aqui, ali, e as saídas também. Como que o policial direciona isso para uma instância maior ou para uma situação? Como que ele consegue exportar essa análise? Isso eu acho que é importante mostrar. Movimentação, tá movimentando bastante aqui no palco. Tenta ficar mais centrado. Isso. Bom, pessoal, o que eu só queria levantar, cara, é a questão da premissa que vocês levantam da questão do open source, tá?